Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com exercícios resolvidos do Portugal Studio, ou melhor dizendo, com o Portugal Studio. Mais uma dúvida que chegou aqui, tá? A respeito de um exercício, tá? Este sim é um exercício que é um teste, né? Então, e fica como também um desafio, porque ele é um exercício bem longo, tá? E a gente vai usar bastante estruturas que a gente utilizou durante a resolução dos exercícios, tá? E também na playlist nova que eu estou criando, que já tem vídeo lá, sobre lógica de programação com o Portugal Studio, tá bem? Então vamos ao exercício, tá? Ó, outro recadinho, esse vídeo vai ser bastante longo, tá? Então, só que o exercício é bem interessante, tá? Então sugiro que você pegue o seu chá, pegue o seu café, sente, se acomode, fique bem confortável, que vamos começar. Tranquilo? Bem, vamos lá então. Então, crie um programa para simular a utilização de um caixa eletrônico. Ao iniciar, deve ser pedido o número da agência, da conta e a senha. Isso libera a tela onde aparece o menu para selecionar saldo, extrato, saque, depósito e sair. Então temos 5 opções aqui. Inicie a conta com R$ 1.500 mais um limite de 500. Crie funções que estejam ligadas, ou seja, se for feito um depósito no o valor do saldo deverá. Deixa eu só dar um enter aqui. Ok? O valor do saldo aumenta. Se for feito um saque, o valor do saldo é subtraído. Todas as transações devem constar no extrato. Tá? Então a gente tem uma função aqui, né? Uma das opções é o extrato, então toda vez que eu fizer um depósito, um saque, tá? Eu tenho que registrar esse depósito e esse saque. E isso vai ser bem interessante. Tranquilo? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou declarar umas variáveis globais aqui em cima, tá? Então eu vou dar um corte nos vídeos, algumas partes eu vou dar um corte para agilizar um pouco, tá? Então vou cortar e já volto. E aí pessoal, voltei agora aqui, tá? Então criei algumas variáveis aqui. Criei uma variável número agência igual a 1, número da conta igual a 1 e número da senha igual a 1, tá? Isso aqui serve para essa primeira parte, que ele pede que a pessoa digite o número da agência, o número da conta e uma senha, tá? Como o Portugal ele não tem conexão com banco de dados, então eu vou simular aqui com uma conexão com algum banco de dados, que eu faço a consulta no banco e testo se a senha, se a conta e se a agência existem. Se elas existirem, aí ele libera o acesso para a segunda tela, que tem as opções de saque, depósito, extrato e sair, tá? Então, por isso que eu criei essas variáveis aqui em cima, tá? Então, eu criei também o tipo real aqui, que é o saldo, 1.500, que a gente tem que inicializar. Eu coloquei o limite aqui de 500, tá? Eu tenho que ter um total também, né? Então, o saldo mais o limite, tá? Eu criei um saque, um depósito, tá? E tem outra operação aqui que é a diferença, tá? Porque eu tenho que calcular essa diferença também no saque. Criei o real aqui, dois vetores, um tipo operação crédito e outro operação débito, tá? Com 1.000 posições cada uma. Por quê? Toda vez que a gente fizer uma transação, fizer um saque ou um depósito, tá? Então a gente tem que registrar isso. Então a gente vai registrar em vetores, tá? Eu coloquei esses vetores de 1.000 posições só para a gente simular essas operações, tá? Ah, porque o Portugal, por exemplo, diferente do C, a gente não consegue alocar memória dinamicamente, tá? Então a gente não consegue alocar memória em tempo de execução, melhor dizendo, tá? Então a gente já tem que inicializar com espaço de memória para depois utilizar. Tá? Em C a gente consegue fazer diferente. À medida que a gente vai usando, a gente vai alocando memória. Tá bem? Começou a chover aqui, então se tiver um barulhinho de chuva aí, não dê bola, tá? Bom, e eu criei um caractere aqui também chamado voltar, tá? Que daí eu testo se ele digitou voltar ou não. Tranquilo? Bom, deixa eu criar algumas variáveis aqui então, que vai ser o inteiro
a senha, que vai ser vazio, que a pessoa vai digitar, e vai testar com esses que eu deixei ali em cima, tá? Então, senha, conta e agência, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, que a gente precisa testar nos nossos vetores, tá? Eu vou preencher esses vetores com tudo com zero, tá bem? Porque a gente vai precisar ter um valor de comparação na hora de registrar essas operações, tá? Então eu vou criar uma função aqui chamada preenche vetor. Cara, tá chovendo muito forte aqui. Bom, vamos seguir. Preenche vetor. Tá? Uma função vazio que a gente vai só chamar ela, tá? Eu vou declarar ela aqui embaixo, então função preenche vetor, tá? Ela não recebe nenhum parâmetro, tá? Nossos vetores estão de forma global, né? Variáveis globais, tá? Então ele é acessível a qualquer parte do nosso programa, em qualquer função, né? Então vamos colocar aqui um para inteiro x, o x começando em zero, tá? Quando x for menor que 1000, x mais mais. E aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso operacão crédito na posição x e vamos preencher com 0.0, tá? Então a mesma coisa que eu vou fazer para o nosso segundo vetor, tá? Então Ctrl Enter aqui, Ctrl Enter. E agora é a operação débito, tá? Então tem a operação de débito agora aqui, tá bem? Então preenchi. Bom, agora a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Quer dizer, a segunda, né? Porque a primeira foi criar essa função preenche vetor. Vai ser criar o menuzinho aqui para ele informar a agência, a senha e o número da conta, tá? E eu testar com esses valores que eu tenho aqui em cima, tá? Então, para isso eu vou utilizar a estrutura faça enquanto. A faça enquanto, pelo menos uma vez, o laço ele é realizado, né? O laço é feito pelo menos uma vez, tá? E aí, se dependendo do teste, né, ele continua executando, ou ele sai fora do resto e executa o restante do código, né? Então eu vou dar outro corte aqui e já vou voltar com a estrutura pronta, tá? Deixa eu dar um Ctrl P aqui. E aí, pessoal, retornei aqui com o laço pronto já, né? Então, o laço faça enquanto. Então, coloquei as instruções aqui, informe o número da agência, leia a agência, né? Essa agência que eu declarei aqui em cima, inteiro. Informe o número da conta e informe a senha, tá? E aí, um limpa aqui só para limpar a tela, né? Para não ficar aquele monte de coisa escrita, tá? Então, aqui eu coloquei o enquanto, né? Enquanto o número da agência, que é esse valor que eu já declarei aqui em cima, simulando como se fosse o valor guardado lá no nosso banco de dados, tá? Enquanto aquele valor for diferente da agência, ou o número da conta for diferente da agência, ou o número da senha for diferente da senha, ele vai ficar executando esse laço aqui, tá? Se não, eu vou colocar um escreva só para a gente testar aqui, tá? Escreva, saiu. A gente sabe que ele saiu do laço, tá? Então vamos executar isso aqui. Digite o número da agência. Eu vou colocar 2, número da conta 1 e número da senha 1. Tudo é 1, né? Mas eu coloquei 2 só para a gente testar. Então ele vai ficar pedindo. Número da agência 1, número da conta 2, número da senha 1. Tá. Agora 1, 1 e a senha 2. Aí ele vai ficar pedindo, né? Agora se eu colocar tudo corretamente, e aí ele sai do laço, tá? Então essa aqui é a nossa primeira estrutura, tá bem? Então eu vou criar outra função agora aqui, chamada... Depois que ele digitar o número da senha, o número da conta e o número da agência corretamente, né? Aí ele tem acesso ao segundo menu, tá? Então eu vou criar uma função aqui chamada chama
menu, tá? Vou colocar assim, ó, chama menu. Beleza. Bom, estou com o chama menu agora aqui, vamos criar agora essa função aqui para sair esse erro, né? Então digitou tudo corretamente, a gente vai vir para a função chama menu. Chama menu também não recebe nenhum parâmetro, né? Aqui estamos na nossa função chama menu. Eu vou declarar um inteiro aqui, um inteiro que vai ser o tipo da operação que vamos testar, tá? Então eu vou criar um menuzinho agora aqui com as opções para a pessoa digitar, tá? E vou criar um comando, vou criar também uma estrutura escolha, tá? E aí eu crio escolha caso, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, e aí eu direciono ele, dependendo do caso que ele selecionar, eu direciono ele para as outras funções, tá? Então a gente vai ter uma função de saque, uma função de extrato, uma função de depósito, uma função de saldo e uma função sair, tá bem? Então vou dar uma pausa aqui e já volto com o menu pronto, tá? Só para a gente agilizar um pouquinho o vídeo. Então deixa eu dar um pause e já volto. E aí pessoal, voltei então. Então temos aqui o inteiro operação que eu tinha criado, né? Então criei os escrevas aqui. Então escolha uma operação, tá? E aí eu coloquei escreva 1 para saldo, 2 para extrato, 3 para saque, 4 para depósito e 5 para sair. E aí a opção aqui do ladinho que ele vai digitar a opção dele. Aí eu vou ler a opção, tá? Botei um limpa aqui para limpar todo esse texto aqui, né? E aí eu coloquei o comando, a estrutura, melhor escolha, né? Escolha a operação, tá? Então baseado na operação que ele escolheu aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, caso 1, eu vou chamar verifica saldo, e aí eu paro, tá? Caso 2, eu vou chamar a função verifica extrato e paro. Caso 3, eu vou chamar a operação faz saque e paro. Caso 4, faz depósito, para. Caso 5, que é ao sair, eu simplesmente paro e aí eu vou finalizar. Tá? Caso contrário, escreva opção inválida. Caso ele digite qualquer outro valor que não seja 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Vai aparecer essa mensagem para ele. Opção inválida. E vou chamar novamente o chama menu. Então vou chamar de novo a mesma função. Tá? Como se fosse uma chamada recursiva. Tranquilo? Eu acho que faltou um... Não, não faltou, tá certinho aqui. Tá? Então deixa eu criar agora essas funções, porque como eu não criei as funções, ela está dando um erro aqui, né? Então vamos tirar esse erro aqui. Então a nossa primeira função aqui é, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. Nossa função verifica saldo, tá? Verifica saldo. A nossa segunda função é verifica extrato. Vamos verificar o extrato. Então, função verifica extrato, aqui. Deixa eu colocar junto aqui, daí fica melhor. Depois eu vou separando elas, tá? Depois eu tenho o FASAC, deixa eu dar um Ctrl C, vou criar ela aqui, Ctrl V, aqui, função FASAC, tá? Depois eu tenho a faz depósito, Ctrl C, Ctrl V. Função faz depósito. Bom, tem todas as minhas funções aqui por enquanto, né? Então vamos começar aqui pela verifica saldo, tá bem? Tá bem, pessoal? Então vamos criar aqui o nosso saldo. O saldo é bem tranquilo, tá? Então o saldo a gente tem que mostrar o saldo, o limite e o total, tá? Não sei se eu comentei aqui em cima, mas eu já fiz aqui, ó. Já criei a variável total, que ela é o saldo mais o limite, tá? Então eu vou utilizar também a estrutura faça enquanto para dar a opção da pessoa se ela quiser sair
dessa opção verificar saldo, e aí ela volta para o menu anterior, tá? Então vou colocar o faça aqui, vou colocar o enquanto, tá? E aí eu vou testar aqui se ela quer sair ou não, tá? Eu vou montar esse menuzinho aqui e já volto. E aí, pessoal, então estamos com o menuzinho montado aqui, tá? Então temos aqui, ó, o faça enquanto. Então ele vai ficar executando esse laço enquanto ele não digitar sim, tá? Então quando não digitar S maiúsculo, qualquer outra coisa que ele digitar que não seja S, tá? Maiúsculo, ele vai ficar executando essas instruções aqui. Então vai ficar mostrando o saldo e o limite, tá? E aí eu coloquei aqui, voltar ao menu, tá? E aí eu vou testar a opção voltar, tá? Eu vou limpar para não ficar a tela toda poluída, né? E aí então, enquanto voltar for diferente de S, vai ficar executando este laço, tá? O teste do enquanto. E aí, se eu terminar, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um chama, na verdade é o chama menu, tá? E aí eu volto para o menu anterior, que é esta função aqui em cima, chama menu. Eu volto para ela, tá? Então, acho que a gente já pode testar ela. Tá? Então, vou colocar 1 e 1 para ter acesso. Tá? Se eu digitar 1, então aqui já está aparecendo também o menu, né? Escolha a operação. Operação 1. Tá? Então aqui eu tenho meu saldo, o limite e o disponível, tá? Que é o total, né? Que é o saldo mais o limite. Tá? Que é o total aqui que eu já inicializei ele com o saldo mais o limite. Aqui em cima, ó. Total, saldo mais o limite. Tá bem? Nossas variáveis globais, tá? Vamos testar. Deseja sair? Não. Então vai continuar ali. Deseja sair? Não. Pode ver que ele executa de novo e ele limpa aqui, tá? Por isso que não fica a tela totalmente poluída. Se eu comentar esse limpa aqui, deixa eu só encerrar ele aqui e comentar, olha como é que vai ficar. 1, saldo. Vou colocar não. Olha como é que fica, ele vai ficando assim, ó, vai ficando poluído, né? Então por isso que eu coloquei o limpa aqui, tá? O limpa vai limpando o nossa tela, né? Então 1. Então temos as nossas opções aqui, tá? 1, a gente digitar 1, a gente vem no caso 1, a gente vai chamar a função verifica saldo, e a verifica saldo vai mostrar o saldo, o limite e o total, tá? E uma opção aqui de sair do menu. Se a gente digitar sim, S minúsculo não vai funcionar, né? Então S maiúsculo só, tá? Então se a gente digitar S maiúsculo, o que acontece? Limpa e a gente volta, né? Eu chamo aqui chama menu no final, né? Eu saio do laço e chamo a função chama menu. A função chama menu mostra todos esses menus de novo, tá? O 5 já está pronto, porque o 5 ele não executa nada, ele apenas para, né? Se eu botar o 5 aqui, eu já posso testar também. O que acontece? Ele finaliza o programa, tá? Então ele sai do programa. O 5 é o sair, tá bem? O próximo passo aqui da nossa função, tá? É o verifica extrato, que é o 2, tá? Então a gente vai ter que mostrar também o saldo atualizado, limite disponível e o limite e o total disponível, né? Ele é bem parecido, tá? Com essa estrutura aqui. Então eu vou copiar ela, tá? Deixa eu copiar até aqui. Só que agora nessa estrutura nós vamos utilizar também aqueles vetores, tá? Que a gente criou. Tá? Então deixa eu dar uma pausa aqui e já volto com toda a estrutura pronta explicando para vocês. Só um instantinho. E aí pessoal, voltei com toda a estrutura pronta agora aqui, já incluí os laços para, né? E agora vamos ao entendimento da função. O finalzinho agora aqui é o mesmo, tá? Então a gente tem que mostrar o saldo, o limite e o total disponível. E a opção voltar, que é aquela do menu, né? Então voltar ao menu, sim e não. Então testa aqui no final do enquanto aqui a gente vai testar, tá? Então a primeira coisa, se eu tiver algum depósito ou saque feito, eu vou registrar, né? Eu vou ter aqui as opções aqui, faz saque, faz depósito. Eu vou registrar essas operações nos vetores, tá?
E quando eu mostrar o extrato, eu tenho que consultar aqueles vetores, tá, do crédito e do débito para ver se existe alguma operação lá dentro, tá? Se existe algum registro. Então esse primeiro serve aqui para mostrar a operação de crédito. Então esse primeiro toda essa estrutura aqui serve para o vetor crédito e toda essa estrutura aqui para o vetor débito, tá? Se não tiver nada, ele não vai mostrar nada, né? Se não tiver nenhuma operação, tá? Que é este caso no momento porque a gente não criou o saque nem débito e nem depósito, tá? Então o início aqui é só para mostrar o extrato, tá? Um pontilhado aqui, então é a nossa primeira estrutura. Então para inteiro x igual a zero, enquanto x for menor que 1000, que é o tamanho do nosso vetor, né? X mais mais. E a gente vai buscar as operações lá. Se a operação de crédito na posição ou no índice x for maior que zero, lembre que eu preenchi todo o vetor com... Eu preenchi todo o vetor, tá? Faz saque e faz depósito. Aí tá dando um erro aqui, mas depois eu dou uma verificada, tá? Lembre que eu executei, que eu preenchi os vetores tudo com zero, tá? Então, se ele tiver um valor que for maior do que zero, quer dizer que existe um registro dentro do vetor, tá? Então, se o registro for maior do que zero, eu vou mandar imprimir esse registro na tela, tá? Então, escreva crédito, e aí vai escrever a operação crédito no índice X, no índice que eu estou acessando, tá? E a mesma coisa para o débito, tá? Qualquer débito que eu fizer, eu vou registrar dentro do vetor. O vetor está todo preenchido com zero. Então, se, aqui eu estou percorrendo o vetor, se, dentro da estrutura que eu percorro o vetor, se a operação de débito no índice X for maior do que zero, eu vou mostrar este valor na tela para o usuário. Tá? Então, através de vetores, eu vou mostrando todas as operações de crédito e de débito. Tá? E no final, eu tenho que mostrar o saldo, o limite e o total disponível. E a opção voltar menu. Tá? Deixa eu só verificar aqui, faz saque, faz depósito. Vamos ver, ele está dando um erro ali e é aqui, ó. Tá, já vi que eu não... O que eu fiz? Eu apaguei o faça, né? Então, Então aqui eu tenho que colocar o faça, faca, agora sim. Tá? O erro saiu, beleza. Podemos testar, tá? Então, 1, saldo. A gente tem este saldo aqui, vamos sair, voltar ao menu e extrato. O extrato vai ser exatamente o saldo porque eu não tenho nenhum depósito e nenhum saque, né? Então, extrato, então eu tenho 1.500, 500 e o total disponível, tá? À medida que eu fizer saque e depósito, tá? Esses valores, toda vez que eu fizer um saque e um depósito, eles vão aparecendo aqui, tá bem? Vamos pausar aqui e vamos para o nosso saque agora aqui, tá? O saque e o depósito. Bem, já estou com toda a estrutura pronta aqui. Vamos linha a linha agora, tá? Então eu montei um faça, exatamente como os outros, tá? Um faça, um enquanto. Só que nessa opção agora aqui é se deseja realizar um outro saque, sim e não. Tá? Enquanto ele não digitar S maiúsculo, vai ficar a opção para ele executar um saque. Só que neste caso é não, né? Aí o não ele vai sair do laço, tá? Em vez de sim é não, tá? Deseja realizar outro saque? Se sim, ou qualquer outra coisa que ele digitar, ele vai ficar aqui dentro. Se ele digitar não, aí ele vai sair. Então aqui eu testo voltar, né? Que é o que ele vai digitar, o caractere. E aqui eu tenho a função limpa para limpar. Quando ele sair do laço, eu vou chamar novamente o chama menu. Vou chamar a função chama menu. Bem, dentro do laço o que eu tenho? Escreva, informe o valor do saque, leia o saque. Eu inicializo a diferença com 00, tá? Então essa diferença aqui eu sempre tenho que inicializar ela com 00, tá? A diferença vai ser o saldo que eu tenho em conta menos o saque, tá? Por quê? Porque eu não posso ficar com neste exemplo aqui eu só tenho o limite, tá? Mas eu não estou trabalhando com limite, eu só estou trabalhando com o valor que está em saldo, tá? Então o que eu vou testar?
Se a diferença for menor do que zero, zero eu posso ter. Então, por exemplo, eu tenho 1.500 na conta, eu posso sacar 1.500, eu vou ficar com zero. Tá? Menos do que isso eu não posso. Então, se a diferença for menor do que zero, escreva: não é possível sacar o valor. Tá? E vai parar. Tá bem? E aí, quando ele para aqui, ele volta lá para o laço, para outra função. Tá? Se não for, tá? O que acontece? O saldo ele vai ser atualizado, né? Então saldo menos igual a saque. É a mesma coisa que eu escrever saldo é igual a saldo menos o saque, tá? Então eu vou pegar o valor do saldo, vou tirar o saque e vou atualizar o valor do saldo. Só que quando eu atualizo o valor do saldo, eu tenho que atualizar o valor total também, tá? Então o novo valor total agora vai ser o saldo mais o limite, tá? Que é o novo saldo que eu atualizei aqui. Bom, aqui eu atualizei o saldo. Agora eu tenho que registrar essa operação dentro do vetor débito, né? Que eu estou fazendo um débito, eu estou tirando esse valor lá de dentro, tá? Então eu abro uma estrutura para aqui, quanto x for igual a zero, quanto x for menor do que 1000, que é o tamanho do meu vetor, x mais mais. Se a operação de débito for igual a zero, tá? E aí eu registro a operação. Então a operação débito na posição ou no índice x, né, vai ser igual ao valor do saque, que é o valor que eu estou sacando, que eu estou retirando, tá? E aí eu coloco um para aqui, tá? Um pare, na verdade, né? Porque daí eu vou parar. Se você não colocar um pare aqui, o que acontece? Esse laço vai fazer você percorrer todas as 1000 posições. Por exemplo, primeiro saque, eu vou sacar 100, tá? Ele vai fazer você percorrer todas as 1000 posições do vetor e preencher tudo com 100, tá? Aqui não, aqui ele vai testar. Pega a primeira posição. Se a primeira posição for igual a zero, quer dizer que não tem nada ali, tá? Não foi feita nenhuma operação ainda. Aí eu vou pegar o saque e vou registrar nessa posição. E paro. Quando eu paro aqui, ele vai sair fora desse laço. Não vai executar mais esse para aqui. Tá? Isso é importante. Quando eu fizer um segundo saque, ele vai entrar no índice zero. Tá? Ele vai testar. O índice zero é igual a zero? Não, não é, porque eu já tenho o registro lá. Então ele vai para o segundo índice. Ele vai testar o segundo índice. O segundo índice é igual a zero? É, porque eu não tenho um segundo saque. Se ele for igual a zero, o que, que acontece? Eu vou pegar este saque e vou registrar no vetor. Pare para encerrar esse laço e sair. Tá? Então esse pare aqui é muito importante aqui no controle da nossa estrutura. Tá bem? E depois o restante é igual o que a gente já estava fazendo, bem parecido. Deseja realizar outro saque? Sim, não. Voltar, e aí o limpa, enquanto for diferente de não, ele vai ficar executando essa função aqui. Tá? E aí, no final, quando ele sair, eu tenho o chama menu, que daí eu volto para o menu das opções. Tá? Então vamos testar agora aqui, 1, 1 e 1. Tá? Eu tenho meu saldo aqui, tá? Vou sair. Eu tenho o extrato, que é 2, tá? Eu não tenho nada, vou sair. E agora eu vou testar o saque, 3, saque. Vamos testar um valor. Eu vou ter 1.500, eu vou sacar 100. Deseja realizar outro saque? Não. Saí. Então voltei para o menu. Tá? Eu posso testar o saldo. E agora o que, que eu tenho? Eu tenho saldo 1.400, porque eu tirei 100. Tá? Eu tenho limite de 500 e tenho um total disponível de 1.500. Tá? O saldo ele não aparece, não é o extrato, né? É só o saldo. Deseja voltar? Sim. Vamos para o extrato. O extrato é 2, né? Opção inválida. E agora o que eu tenho no extrato? Eu tenho um débito de 100, que foi o que eu saquei. Eu tenho meu saldo de 1.400. Eu tenho limite de 500 e tenho um total disponível de 1.900, tá? Deseja voltar ao menu? Sim, voltei ao menu. Vamos fazer outro saque. Vou fazer outro saque de 150. Deseja. Eu poderia colocar aqui, você pode colocar também uma mensagem dizendo: saque realizado com sucesso. Tá? Deseja fazer outro saque? Não. Então voltei para o menu. Se eu for no extrato, se eu for, né? Se eu for no extrato, agora eu tenho
dois débitos lançados, então eu tenho o saque de 100 e o saque de 150. E eu tenho o saldo de 1.250, um limite de 500 e eu tenho um total disponível de 1.750. Tá? Então todas as operações que eu for registrando, o extrato ele tem que mostrar essas operações. Então todos os saques que eu fizer, ele vai aparecer aqui o débito que eu fiz, o saque que eu fiz. Tá? E a mesma coisa quando eu fizer um depósito. Toda vez que eu fizer um depósito, eu tenho que atualizar o saldo e tenho que mostrar esse depósito aqui no extrato. Ele é bem parecido aqui com um saque, tá? A nossa estrutura aqui para utilizar o vetor e registrar é bem parecido. Então vamos voltar aqui. Eu tenho 1.750, né? Vou fazer um saque 3, vamos fazer um saque de 1.760. Tá? O que acontece? Não é possível realizar o saque, né? Ele limpou tudo aqui, ó. Ele mostra, ó, não é possível sacar o valor. Por quê? Porque eu estou excedendo do valor que eu tenho no saldo, né? Estou tentando sacar um valor maior, tá? Como eu não estou trabalhando com limite, apenas com saldo, eu só tenho um limite lá. Mas eu não estou trabalhando com ele neste momento, tá? Então ele dá que a operação é inválida, né? Não é possível sacar o valor. E eu volto para o menu original. Tá? Agora, se eu tentar sacar 1.750, tá? Eu volto para cá. A operação inválida, na verdade, aqui, né? Eu tenho que sacar, né? 3. Informe o valor do saque, 1.750. Agora sim, voltei para cá. Tá? Não é possível sacar o valor, por quê? Vamos ver. Porque é o total disponível, né? Na verdade, eu tenho aqui o saldo de 1.250, então é 1.250, tá? Eu estava olhando o disponível é com limite, tá? Então eu tenho que trabalhar aqui, ó. 1.250. Deseja voltar ao menu? Sim. Vamos o saque 3, 1.250. Deseja realizar outro saque? Não. Vamos ao extrato. Extrato 2. O que acontece? Eu fiz um débito de 100, eu fiz um débito de 150 e fiz outro débito, outro saque de 1.250. Então agora o que eu tenho no saldo é 0, o limite eu tenho 500 e o disponível eu tenho 500, tá? Então não tenho mais nada para sacar, só tenho apenas o saque do limite, tá? Deseja voltar ao menu? Sim. Tá? Então vou encerrar aqui, então essa partezinha a gente já fez. E assim que funciona o saque. Vamos para o depósito. O depósito ele é bem parecido, tá? Opa, isso aqui fica aqui. Isso aqui fica aqui. E a gente vai fazer aqui um faça. Vamos abrir um laço aqui. Um faça enquanto. Tá. Deixa eu montar toda a estrutura aqui e eu já volto, tá? Fala pessoal, voltei aqui com toda a estrutura já do depósito pronto. Como eu disse, o depósito é bem parecido com o saque, né? Só que em vez de eu tirar do saldo, eu vou acrescentar no saldo, tá? Então, a gente tem aqui nossa primeira linha da função faz depósito. Então, escreva, informe o valor do depósito. Leia o depósito e agora eu vou fazer o saldo mais igual ao depósito. Ou seja, a mesma coisa que eu escrever saldo é igual ao saldo mais o valor do depósito. Estou atualizando o valor do saldo e eu tenho que atualizar o valor total disponível também. Então o saldo vai ser o total disponível vai ser o saldo mais o limite, tá? E aqui é a função para que eu possa registrar esse depósito, né? Então a operação de crédito. E é bem parecida com a outra estrutura que a gente fez do débito, né? Porque eu tenho o laço para percorrer o vetor, eu tenho a opção C para testar se o valor é igual a zero, porque eu preenchi todos os vetores de início com o valor zero, né? Eu preenchi as 1.000 posições. Se ele for igual a zero, quer dizer que aquela posição, aquele índice não está preenchido. Então eu vou preencher. Então a operação crédito no índice X vai receber o valor do depósito. Se ele tiver algum valor, for diferente de zero, então o laço vai ser incrementado e eu vou para a próxima posição para testar. Se é igual a zero. Se for igual a zero, e aí ele realiza registra essa operação dentro do vetor. Muito importante, como eu expliquei lá do saque,
o depósito a gente precisa colocar um pare aqui. Quando eu faço o registro, eu tenho que parar, porque senão eu vou registrar o mesmo valor para todas as posições do vetor. Tá? Ah, depois aqui, o que eu faço? Escreva, deseja realizar o depósito? Sim, não. Tá? Leia voltar, que é esse caractere que eu vou digitar aqui. Limpa para limpar a tela. Se o voltar for diferente de não, eu vou ficar aqui. Enquanto ele não digitar não, eu vou ficar aqui dentro. Tá? E a minha última função aqui chama menu para voltar ao menu original. Tá? A princípio, com isso, estamos com todas as funções prontas. Vamos começar agora. Só deu um probleminha aqui, vamos ver. Não são permitidas expressões fora do escopo do programa. Remova a opção. Onde é que ficou a opção aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que foi o faça aqui que eu apaguei também, tá? Então faça aqui. Vamos testar, agora sim. Então, a agência, era isso mesmo, tá faltando o faça ali, né? Então, eu tenho o saldo, tá? 1.500, limite e o disponível. Sair, eu tenho o extrato, que não tem nenhuma operação registrada no momento, né? Eu tenho, vamos sair, sim. Eu tenho o saque, que já está funcionando, então vamos fazer um saque aqui de 200. Deseja realizar o saque? Não, vamos sair. Beleza. Vamos testar o extrato. Bom, eu tenho aqui a operação de débito, né? Que eu saquei 200, então está registrado aqui. Tá? Voltar ao menu. Fecha aqui. Voltar ao menu, sim. Vamos testar o depósito. Então, 4. Informe o valor do depósito. Eu saquei 200, eu vou colocar 300 para ficar mais fácil. Tá? Deseja fazer outro depósito? Não. Vamos verificar o extrato agora. Então temos aqui, tá? Um crédito de 300, que foi o depósito que eu fiz, um débito de 200, que foi o saque que eu fiz. Eu tenho meu saldo de 1.600, era 1.500, né? Então 1.500 eu tirei 200 e depois eu coloquei 300, então 1.600. E o disponível, né? O limite eu não estou mexendo no limite por enquanto. E só tenho o disponível aqui que é 2.100. Tá? Voltar ao menu? Sim. Tá. Vamos testar mais um saque. Deseja fazer um saque? Valor do saque, vamos colocar, eu saquei 200, né? Eu vou sacar 100. Deseja realizar outro saque? Sim. Então, conforme o valor do saque, eu saquei 200 e saquei 100 e agora eu vou sacar 300. Não. Bom, fiz 3 saques. Os 3 saques têm que estar registrados no extrato, tá? Então, 2. Beleza, eu tenho aqui uma operação de crédito, que foi aquele primeiro depósito que eu fiz. E os 3 débitos, né? Os 3 saques que eu fiz, 200, 100 e 300, tá? Então agora eu tenho um saldo de 1.200 e um limite de 1.700. Deseja voltar ao menu? Sim. Fiz 3 saques, eu vou fazer 3 depósitos agora. Então eu vou colocar 4. Eu já tenho depósito, eu vou fazer mais 2. Eu vou fazer um depósito de 500. Deseja fazer outro depósito? Sim. E eu vou fazer mais um depósito de 1.000. Tá? Deseja fazer o depósito? Não. Tá? E agora eu tenho que ter 3 operações de crédito e 3 operações de débito no meu extrato. Vamos ao extrato. Bom, se eu verificar agora o meu extrato aqui, eu tenho 3 operações de crédito, tá? Então eu tenho 300, 500 e 1.000, tá? E as 3 de débito, eu tenho 200, 100 e 300. Eu tenho um saldo de 2.700 e um total disponível de 3.200, tá? Bom, aí é só vocês fazerem as contas aqui para verificar, né? Tirar uma regra de 3 básica aqui, né? Claro, não é uma regra de 3, isso só é força de expressão, tá? Não levem ao pé da letra, tá? Mas aí é só vocês fazerem as contas aqui, total que sacou, total que depositou, para verificar se o saldo está correto e o limite está correto, tá? E o disponível está correto. Tranquilo? Então, com isso, fechamos aqui este exercício, tá? Lembrando, como a questão que chegou para mim, que é uma dúvida de um estudante que não sabia, que ficou com dúvida na implementação, né?
eu acho que ele ficou com dúvida em como implementar esse controle de extratos, tá? Então eu fiz isso através de vetores, tá? O correto, claro, isso aqui é uma pseudolinguagem, né? Algumas observações. Então a gente tem uns recursos bem limitados. Por exemplo, primeira coisa que eu comentei, a gente não tem uma conexão com o banco de dados. Então eu criei umas variáveis locais, globais aqui, né, com valores e simulei, tá, como se fosse uma conexão com o banco de dados, testar se a senha do usuário é igual à senha que ele digitou, a agência é igual e o número da conta é igual. Se for igual, quer dizer que existe aquela conta, então eu tenho acesso àquela conta, tá? Se não for igual, vai ficar executando aquele menu até ele digitar uma senha, uma agência e uma conta que sejam válidas. Outra observação, a gente não consegue alocar a memória aqui no Portugal com vetores, né, e com outras estruturas, tá? Então eu usei essa estratégia de preencher tudo com zero, porque daí depois a gente compara se o valor está preenchido ou não. Outra questão importante, a gente não tem estruturas em Portugal, tá? Structs, por exemplo, e as structs que temos em C, tá? Então isso ajuda bastante a gente na hora de fazer a codificação. Como a gente não tem structs, então a gente teve que contornar esses problemas, tá? Se a gente tivesse structs, a gente poderia pegar, por exemplo, a data, a hora, o dia. Não que não dê para pegar, tá? Eu até posso pegar, então eu posso criar outros vetores, posso criar, só que daí eu vou ter que criar vários vetores. Eu vou ter que criar um vetor só para registrar a hora, os minutos, os segundos, os dias, tá? Então, e isso, esses vetores, tanto para o crédito como para o débito, tá? Então, o nosso código pode ficar bastante extenso. Outra questão, eu não trabalhei com limite, como vocês viram, tá? Eu só trabalhei com o valor do saldo, porque o exercício falava em modificação do saldo, não falava em modificação do limite. É interessante a gente trabalhar com limite, tá? Ele vai acrescentar algumas linhas consideráveis de código, mas aí fica como desafio para vocês aí implementarem a parte do limite, tá? Eu acho que com esse código aqui já dá para você ter uma ideia aí da composição dele, tá? Então a gente teve aqui um pequeno código aqui, simulando um caixa eletrônico de 154 linhas, que a gente fez o saque, um depósito, e a gente montamos dois menus básicos aqui, né? Com algumas estruturas, utilizando algumas estruturas. Usamos modularização ou subrotinas, né? Funções. Criamos funções separadas, tá? Fizemos um controle de extrato bem bacana aqui, através do uso de vetores, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, você deixa nos comentários aí. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhem, convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo, tá bem? Então, vou nessa e valeu!